Ok. Bem, boa tarde a todas e todos, né? Estamos aqui para um momento muito bacana com Toledo. Vocês já vai entrar daqui a pouquinho na tela, mas estamos aqui no auditório. Queria agradecer muito a presença de todo mundo que está aqui. Claro que foi um lançamento expedito, né? E o Toledo fez muita questão de lançar primeiro aqui no PROARC, a casa dele, né? Onde ele fez o mestrado, o doutorado e o pós-doutorado também, e posteriormente, né, na PUC, em final de outubro, e nós teremos, né, quem sabe o prazer até o colóquio do PROARC, temos a edição impressa na quantidade, né, os exemplares que nós buscamos. Então, queria agradecer muito também, além disso, né, a Flora, que está aqui presente, que editorou o livro, que é responsável por muitas editorações, a Andréia, a Rubens, especialmente ao Toledo, pela confiança depositada. Nós estamos aqui na mesa, então, eu queria chamar para a mesa, né? O Toledo já está sentado aqui, então ele é o astro do dia, né? Eu estou virando aqui porque realmente eu sou um pouco amadora nisso, mas enfim. Rubens, que está aqui também, que é coordenador de editoria do PROARC, né? A professora Andréia, que está aqui presente no cantinho do lado de Toledo, né? E eu, na verdade, vou passar a palavra, né? Acho que agora está melhor, né? Beleza. É que vou colocar o livro passando daqui a pouco. Eu queria, então, agradecer muito também a todos que estão aqui, viu, o Alex chegando aí, todo mundo que chegou então, depois. Alguns que participaram do Plano da Rocinha estão aqui presentes, né? Fátima e Werner também, e outros colegas, Maria Ângela sempre apoiando a gente em todos os momentos, né? Eu acho que é bacana, Toledo, a gente, esse momento é um momento especial, né? Está com o livro na mão, ele está agarrado no livro, reclamou porque é pesado, falei, por que é pesado? Porque 460 páginas, né? E a gente fez questão de fazer realmente uma melhor impressão assim. Então, eu queria passar a palavra para a professora Andréia, para ela fazer a sua fala, e em seguida, Rubens e Toledo. Minha fala vai ser muito breve, né? Eu acho que... Ai, meu Deus. Está aqui? Está gravando isso aqui? Passa para ela esse também, o pessoal do Zoom. Então, são dois microfones. São muitas emoções. Para quem você passar aí, vai junto. Ai, tá bom. Eu vi que você fez isso com o nosso palestrante. Tá. Muito tecnológico. Pregador de roupa aqui. Então, minha fala vai ser muito breve, porque quem tem que falar é o Toledo, não sou eu. Mas agradecer que o Toledo, né, tem essa parceira aí, que é Vera, aqui no PROARC, e que, enfim, a gente continua produzindo coisas bacanas, né, com selo PROARC, né, falando de Rocinha, e eu acho que isso aqui é o mais importante, né, que você está aqui com a gente, confiando ainda, e é isso, acho que a gente tem que ouvir você. Eu só tenho que agradecer a confiança aqui. Tá? Eu preciso disso? Esse é o último. Obrigado, professora Andréia, por estar abrindo nossos trabalhos de hoje à tarde. E, inicialmente, te agradece a presença de todos aqui, presencialmente nessa sala, e os que estão também na internet, pelo Zoom, acompanhando esse momento de compartilhamento de um trabalho de pesquisa de fôlego. É um trabalho que tem muitos predicados e não dá para não dizer ao contrário, até porque eu folhei todo o trabalho como coordenador da editoria do PROARC e dei um certo suporte à Flora, que também está ouvindo a gente, que está de parabéns pelo trabalho que ela fez junto com o Vério Toledo, e dei conta de tantas camadas que esse trabalho tem para oferecer, não só por conta da organização que o Toledo fez, mas também da maneira como ele dispôs essa organização em termos de trazer pessoas para conversar junto, essa conversa, uma conversa de bastante fôlego. E antes de começar, antes de passar a palavra para o Toledo e para a Vera, que a gente vai fazer aqui um bate-bola com vocês também,
Eu acredito que é importante destacar a trajetória do Toledo ao longo do trabalho que está aqui pronto. Porque, na realidade, ele junta não só a pesquisa em si, do que foi o pós-doutorado dele, junto com a professora Vera, mas também resgata, é um eco, né, de todo o trabalho que ele veio desenvolvendo ao longo dos anos, como arquiteto e urbanista e como alguém que tem uma expertise para pensar a arquitetura, o urbanismo e a paisagem, em particular do Rio de Janeiro. Eu acredito que a gente tem aqui a oportunidade de exercitar a escuta desses pensários que Toledo oferece, em particular nesse trabalho. Então, é com muita alegria e satisfação que a gente está aqui mediando essa mesa. E eu também não vou me delongar, porque quem tem a vez da fala hoje, e nós vamos fazer esse exercício de escuta, é Carlos Toledo. Obrigado também pelo convite. Obrigada também a Rubens e a Andréia, sempre que nos apoiaram, né, em todos os momentos aí, desse trabalho, né? Começando, o pós-doutorado começou com a Ethel, né? Como coordenadora, também sempre nos apoiou bastante. E o pós-doutorado do Toledo, acho que alguns de vocês participaram, né? A gente fez 2 fóruns, né? Em 23 e 24, o Novo Trato dos Viventes, né? A favela da Rocinha, o Fórum da Rocinha. E esse trabalho, ele vai falar depois, dar o spoiler, né? Ele já está no segundo livro, né? Então, na verdade, a gente está terminando um e já está começando o outro. O fôlego, assim, impressionante, né? Mas foi um prazer muito grande, não só agora, né, na Rocinha. Eu acho que Toledo, eu tive o prazer também de orientá-lo no mestrado, né? Na época do mestrado, né? Feitos para curar, né? O Vicente fugiu. O Vicente fugiu para os Estados Unidos, aí, olha, ele que falou, tá? Ele foi para os Estados Unidos e eu terminei a orientação e aprendi muito também sobre arquitetura hospitalar. Então, Feitos para Curar, um belíssimo dissertação que virou livro também, e tive o prazer de orientar também no doutorado, né? No Feitos para Cuidar. Então, Toledo tem uma mágica, né? Nos textos dele, nos títulos, né? De trazer esse diálogo entre o curar e o cuidar, focando na arquitetura hospitalar. Então, aos alunos de graduação aqui presentes, leiam esses trabalhos que são aulas de arquitetura, né, sobre arquitetura, sobre projeto e arquitetura hospitalar e também agora habitação social. E depois, posteriormente, né, participamos de outras aventuras, né, no Rio Cidade Meia, em Cidade Irajá, o pequeno Barrinho, projeto Barrinho Irajá. Depois fomos também, encaramos favela bairro Cantagalo, Pavão, Pavãozinho, foi o grande desafio, né? Essas 2 grandes favelas, e depois, então, também a Rocinha. Então, desde então, uma trajetória que reúne trabalhos acadêmicos, trabalhos profissionais, participei de vários projetos também como consultora em paisagismo do escritório. Então, são muitos e muitos caminhos que nós trilhamos juntos, né? Eu acho que o mais importante também é a amizade, né? Um grande orgulho, amizade e admiração que eu tenho pelo Toledo, embora ele me dê muito trabalho, né? Haja energia quando eu chego em janeiro de 23, né? Tem que reunir os documentos todos para entrar com o projeto de pós-doutorado no FRJ, que agora ele já estava com tudo pronto, a pastinha pronta, todos os documentos. Falei, Toledo, janeiro, não, peraí, Vera, come um bolinho aqui e a gente vai conversando. Estava com tudo pronto, a pasta pronta, o projeto pronto. Foi muito fácil orientá-lo no mestrado, muito dedicado, muito disciplinado, estão os orientandos aí presentes. Ele tem uma disciplina muito grande, ele tem uma leitura, lógico, ele leu muito mais, né, 10 vezes mais do que um dia eu vou conseguir ler, e também, mas uma disciplina muito grande, e no doutorado também foi assim, né, com orientação do colega, né, lá da Federal da Bahia, e ele é sempre assim. Então, na pós-doutorado é a mesma coisa, documentação toda pronta, projeto pronto, e aí nós começamos, então, essa trajetória de uma releitura do que foi o plano, mas o mais importante também é o que ele está trazendo agora, como anos depois, né, no pós-doutorado, ele está recuperando toda essa trajetória na Rocinha. Aguardem os próximos capítulos, porque são capítulos muito bacanas. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Então, eu queria passar a palavra para ele, de novo, agradecendo ao Toledo a confiança em mim depositada, né, sempre no mestrado, no doutorado, nos projetos que fizemos juntos, né, entre eles a Rocinha, mas muitos outros concursos, ganhamos concursos, perdemos uns, ganhamos outros, né,
e aprendi muito nesse período todo, estando com ele, principalmente a grande amizade, o grande carinho que ele tem por mim e eu tenho por ele também, que facilita muito, né, enfrentarmos aí os desafios, né, e conseguimos, né, chegar com uma publicação como essa e outras que virão. Muito obrigada, Toledo, pela confiança. Bom, cada vez que eu falo sobre a Rocinha, sobre o plano, eu falo de uma forma diferente. Mas nesse momento é uma coisa muito especial, que é a primeira vez que eu vejo isso fisicamente. O plano sempre esteve na minha cabeça, mas é a primeira vez que eu vejo ele escrito assim, desse jeito. Eu vivi esse trabalho durante muitos anos e, maior parte das vezes, uma profunda tristeza de não ver melhorias na Rocinha. Desde que ele foi feito, foi dos anos. Nós ganhamos um concurso para fazer o concurso do IAB do governo do Estado em 2005. Fizemos o trabalho de 2006 a 2008, praticamente, quando começou o PAC. E aí a gente saiu da Rocinha e não acompanhamos a implantação do plano, infelizmente, porque não houve condição de acompanhar. Eu já tinha brigado com o governo do Estado, eles queriam viver longe da implantação. E tinha brigado porque eles tinham mudado uma série de coisas. Para você ter uma ideia, não era para ter aquela UPA lá na Rocinha. O que deveria ter tido, se o plano diretor fosse seguido, é o CIAT, Conselho Integrado de Saúde, que foi composto com as doenças prevalentes da Rocinha. Nós fizemos o programa hospitalar de saúde, né? Não é hospitalar, mas de saúde, com a tuberculose, com anemia falciforme, que eram coisas prevalentes, doenças prevalentes na Rocinha. Então, uma clínica formidável, foi feita pactuada tanto com a Secretaria de Saúde do Estado e do município. Teria sido uma coisa espetacular se tivesse acontecido de fato, em vez da UPA. Né? Aí, quando deu essa coisa, eu entendi que era fruto da corrupção do Sérgio Cabral, que começava a aparecer de verdade, todo mundo passou a ver que a coisa ali, o que valia era dinheiro, né? E não aconteceu. Então, boa parte das coisas que eu senti com relação ao plano foi de tristeza. E isso me fez me desinteressar de produzir esse documento. Era um documento que eu só podia lamentar, por exemplo, o Werner fez toda a parte de saneamento ali, aquele barbudo ali. Ele não era barbudo na época, não. Ele não era. É a parte. E ele fez a parte do saneamento toda, era para a Rocinha ter acabado a questão do esgoto, que já existia uma parte lá implantada, já teria acabado, não teria problema de água, de abastecimento de água, e principalmente não teria problema de lixo, que hoje é o principal
problema que a Rocinha passa, né? Os moradores estão literalmente em cima do lixo, estão morando em cima do lixo. Então, tudo isso teria sido equacionado. Então, durante muito tempo, eu não vi razão para catar aquelas várias disciplinas do plano diretor e botar no único documento. E devia estar morando só na gaveta da burocracia do governo do Estado e da Caixa Econômica. Era para estar lá até hoje. Só que em 2013, eu acho, quando tiveram aquelas, como aquelas protestos, né? Protestos, a Rocinha desceu, a Rocinha e juntou-se lá com aquela outra favela, como é aquela que usa Vidigal. A Rocinha juntou-se com o Vidigal, desceu a Avenida Niemeyer, foi parar na frente da casa do apartamento do Cabral. Eles diziam que não queriam teleférico, então o governo queria botar um teleférico na Rocinha, eles diziam que não queriam teleférico, que queriam saneamento, como estava previsto no plano diretor. Aí eu já falei, esse negócio não é tão ruim assim, né? Mas depois muito tempo depois, veio a pandemia, eu já estava querendo atualizar o plano diretor, mas dessa vez de uma forma radical. Nós montamos no curso de urbanismo da Rocinha, ali naquele CIEP, CIEP do corredor, como é? Não, o CIEP do. Ayrton do corredor. O CIEP do Ayrton Senna, né? O Timbó era meu amigo, o Timbó era o diretor lá do coisa. É meu amigo, eu falei, você arruma uma sala de aula para a gente dar um curso de urbanismo? Aí ele falou, arruma. Aí nós pegamos os 3 ou 4 malucos, né? E que começamos a dar um curso de urbanismo só para preparar o pessoal da Rocinha para atualizar o plano. Era uma forma radical. A gente já no plano, a gente tinha trabalhando muito com os moradores. E naquela época eu já começava a me interessar por uma coisa que o Alex fala muito, que é a autocondição dos moradores, inclusive de estabelecer a legislação local, porque sem escutá-lo, e sem a participação deles da própria legislação, não vamos falar legislação, vamos falar do que pode fazer e do que não pode fazer. É isso que a gente tem que pegar os moradores para desenrolar, como a gente chama, com eles, né? Tem que desenrolar com eles. Agora, depois de desenrolar, isso tem que ser norma, tem que ser norma. Tem que dar fazer uma legislação que cause inveja à legislação da cidade formal. É isso que a gente precisa fazer no morro, entendeu? É uma legislação que seja melhor do que a cidade normal. Por exemplo, que não entre muito carro, que as pessoas não andem de carro, que as pessoas saibam construir de uma forma que aumente a densidade a tal ponto que a cidade seja menor, não tenha que gastar muito dinheiro com infraestrutura. Tudo isso a gente pode aprender com eles. E tem muita coisa que lá não é legal, muita coisa.
Agora, tem coisa a se aprender com ele. Por isso que eu me interesso muito dessa maneira das pessoas produzirem a própria legislação. Quando a gente fez o curso, era exatamente para isso, para formar urbanistas do morro, para trabalhar no morro. É isso que era possível. Não, quando eu entrei na Rocinha, eu percebi nos primeiros dias que a gente fez um escritório lá dentro, né? Eu passava o dia inteiro, às vezes à noite, com reuniões do subbairro, né? Passava mais de 18 horas, 14 horas dentro da Rocinha. Bom, nesse período, eu estava começando a ver algumas coisas que, para mim, é uma revolução no morro, que é o seguinte: os vestibulares comunitários estavam começando a surgir, essas medidas a favor do negro, do cara de escola pública, as medidas afirmativas, as políticas afirmativas que começavam a acontecer, e a internet que estava entrando no morro com a Lan House. Eu percebi isso e sabia, desde aquela época, eu sabia, eu tinha a previsão, a certeza que daqui a pouco a pessoa ia começar a formar gente da faculdade, gente do mestrado, do doutorado. Hoje a Rocinha tem vários doutores, muitos mestrandos e muita gente das faculdades. Então, é um caldo intelectual que existe disponível para tudo isso. Eu trabalhei muito tempo, inclusive projetando esses predinhos e outros para a Rocinha, com o rapaz que hoje tem mestrado, é um arquiteto que hoje tem mestrado. Ele começou comigo como estagiário. Então, há uma transformação em curso que, mais uma vez, é isso que o Alex fala, da capacidade, inclusive intelectual, física, dessas pessoas trabalharem com o seu próprio destino. Né? Olha, eles são diferentes da gente mesmo. É muito diferente. A engenhosidade que eu vi na Rocinha é incrível, incrível. Você não entende a capacidade de te projetar em 3 dimensões. Olha, faz inveja a qualquer arquiteto. Eles trabalham em 3 dimensões, realmente. É incrível a forma como ele está proprio do espaço, olha, sem nenhum ensino, sem nenhuma, era tão fácil criar algumas obras para melhorar aquelas construções, era tão fácil, isso não é feito. Agora, vai ser feito só quando esse pessoal mesmo puder trabalhar. Então, voltando ao que eu dizia, eu comecei a perceber que esse trabalho era necessário. Mas aí, conversando com a Vera, veio a pandemia, o meu curso acabou, eu não consegui continuar, e aí estava muito esquisito a Rocinha, o tráfico não era mais como era na minha época. Na minha época era com nem, dava para desenrolar com ele. Atualmente, com o Comando Vermelho, você não conhece mais as pessoas, então ficou difícil trabalhar com a Rocinha atualmente. É bem difícil mesmo. E você se arrisca, né? E é complicado. Antigamente eu parava no meu carro naquela pipoca lá
para fazer à noite, né? À noite tinha reunião do subbairro da Rocinha, né? Aí eu parava, às vezes, em plena boca, né? Largava o carro na boca, saltava e pedia o cara do fuzil do lado, falei, você toma conta? Aí ele dizia, pode deixar, tio, ninguém mexe. Então você conhecia o cara, hoje em dia não, é tudo baiano, é paulista, aí não quero mais saber, não dá para saber. Eu tenho histórias ótimas, né? Uma vez eu estava saindo da Rocinha, 11h30 da noite. Aí eu dirigia na época, eu vinha dirigindo com um amigão meu, o Carlos, infelizmente faleceu há pouco tempo. E o Carlos vinha comigo, aí de repente o ônibus parou na minha frente, foi para o lado, assim, bicou para o lado, eu parei atrás, aí vinha uma Kombi subindo, uma Kombi não, uma van preta, cheio de cara com R15 em volta da van subindo, né? Aí eu abaixei o vidro, né? E acendi a luzinha do coisa, aí ficava assim, com medo, né? Aqueles caras subindo. Aí passa o cara do meu lado, boa noite, Toledo. E o cara com a REC. Então, essa época era mais fácil. Hoje não dá para subir, nem para falar na boca, possivelmente. Bom, mas aí eu acabei o concurso, com a pandemia acabou o concurso, né? Eu resolvi, eu liguei para a Vera e falei, olha, vamos retomar esse negócio do plano de diretor, porque eu achava que eu devia isso assim, sabe? Todo mundo, esse é o título que eu dei, o plano, porque todo mundo falava desse plano e ninguém tinha visto ele. Todo mundo falava, o plano dava assim, os moradores, assim, tem um plano. Falava, mas ninguém sabia do plano diretor. Confundia-se muito o plano diretor com o PAC. Isso confundia as obras com o próprio plano. E a ideia do plano foi uma coisa também veio por acaso. O concurso que era para fazer algumas. Não ideias para a urbanização da Rocinha. Mas lá no escritório, eu mesmo fui formado na época de plano diretor. Eu fiz mais de 40 planos diretores de cidade pelo Brasil inteiro. Fiz até na Bolívia, já exportei para a Bolívia. Fiz o Corumbá e Cuiabá, e dali para a Bolívia foi um pulo. Aí fiz o plano diretor de Porto Soares, na Bolívia. E fiz a Amazônia toda. Eu tinha essa formação de plano diretor, uma coisa mais compreensiva, que não era uma intervenção, não era. Não, ainda não. Eu fico com vontade de fazer xixi. Aí é o seguinte, aí eu tinha esse perfil de plano diretor, né? E fazia para o Brasil inteiro, né? E aí eu achava que essa intervenção, como tipo, o Favela Bairro, com intervenções, sabe? O próprio PAC, o Fundo de Intervenções, escolhida através do plano, né? Não era o que a favela precisava. Eu achava que as favelas precisavam, elas demoravam muitos anos para se formar. Então, para ser transformado em um bairro, exigia tempo, possivelmente mais do que uma única administração. Então, ela devia ter um plano, né? E
Foi uma bolação muito boa, foi uma ideia até da Daniela, que trabalhava comigo. A gente dividiu a Rocinha em 8 áreas de intervenção, em 8 áreas. E cada área dessa era um favela-bairro, né? Seria feito depois do favela-bairro. E nós definimos a estrutura de saneamento rodoviária, viária, aliás, né? Rodoviária só a estrada da Gabi, que seria isso. Nós definimos uma estrutura viária, definimos uma estrutura socioeconômica para a Rocinha e criamos essa articulação entre os becos da Rocinha e essa estrutura viária principal. E, com isso, a gente tinha uma lógica integrada, né? A Rocinha era pensada no conjunto, não nas partes, né? Tinha essa estrutura e aí os favela-bairros atuariam em cada unidade dessa, em cada unidade dessas outras unidades que nós tínhamos criado. Então, por isso eu achava que a Rocinha precisava de um plano. Mas aí eu já estava interessado em outra coisa. É isso que é o meu problema. Eu desviei isso para a Rocinha, como a Vera falou, o Janot também diz que eu sou um trator quando eu cismo, uma anta. Quando eu cismo com uma coisa, eu vou atrás, né? Aí eu devia o plano diretor para a Rocinha. Eu tinha chegado a essa conclusão. Aí eu cheguei e falei, vou fazer o plano, não tem jeito, eu vou ter que encher meu saco e escrever esse plano. E fui pegando conversa com a Daniela, com o Jonas, aliás, o plano diretor foi coordenado pelo Jonas e por mim. Eu dividi a coordenação. Aliás, ele dividiu a coordenação comigo, porque ele ficou com o trabalho maior e minha ideia mesmo era ficar na Rocinha conversando com as pessoas, é isso que eu gostava. E o Jonas teve que capturar uma equipe enorme, 30 e poucas pessoas. Deve dar no trabalho a ele. Ele passou a tocar pistão, trombone depois disso, né? Ficou doidão, passou a tocar agora trombone. Bom, eu sei que eu consegui encarar isso, mas eu fiz uma coisa que eu mais gostei, que eu estou gostando muito de fazer. Foi o seguinte, eu comecei a pensar por que o plano não tinha sido implantado. E aí eu comecei a escrever o folhetim. O folhetim faz parte do pós-doutorado também, é uma crítica ao plano. Eu começo a falar mal do próprio trabalho que eu fiz, entendeu? Eu acho que isso é a coisa mais saudável para qualquer arquiteto, para qualquer profissional, falar mal do que fez, né? Então, eu comecei a levantar as causas porque não dava certo. E comecei a pensar que era muito fácil falar que não tinha dado certo só pela corrupção do governador, que tinha roubado o dinheiro do plano da implantação do parque. Era muito fácil dizer isso. E aí eu comecei a escrever o folhetim. Deu uma sorte danada que a PUC tem um trabalho grande lá na Rocinha. Tá. Então vou falar dele. O Marcelo Burgo, com a Tatiana, que é uma moça que, inclusive, fez parte do plano diretor,
ele atualmente era sociólogo, com uma experiência danada em favela, e ele criou uma plataforma dessas de internet, né? Eu não sei se está certo isso, mas uma plataforma que chama UNIR, Universidade da Rocinha. E essa plataforma ele vai conter dados, planos, o próprio plano diretor vai estar dentro da plataforma, e o folhetim ele abriu um espaço exclusivo para o folhetim, que vai saindo em capítulo. Eu estou escrevendo agora o 4º capítulo. E eu estou preparando para parar de escrever, porque eu tenho juízo, né? Então, eu estou preparando para parar de escrever e para fazer o jovem da Rocinha continuar a escrever o folhetim para mim, entendeu? A minha ideia, eu estou escrevendo para eles, os jovens da Rocinha, e estou querendo que eles continuem o folhetim. Vocês vão dizer que isso é um sonho, uma utopia, mas não é verdade. Nós fizemos, dentro do plano, nós fizemos aquele, qual é o nome? Fórum Cultural da Rocinha. Nós fizemos o Fórum Cultural. Até hoje a Rocinha tem o Fórum Cultural. Eles se reúnem para discutir cultura. Então, olha, às vezes o sonho acontece, vira realidade mesmo. Acho que é isso que eu tinha de falar para vocês. Já falei muito e hoje não quero cansar vocês. Obrigada. Então, tem muitas e muitas histórias, né? Então, assim, eu queria muito agradecer também quem está aqui no Zoom, né? Eu anotei aqui alguns nomes que o Jonas, o Alex, Lamounier, Vicente Del Rio, Estel. Consegui finalmente falar o nome dele, né? Estel é difícil, a Flora, o Marcelo Burgos está aí também, o Roberto Lucena, Alexa e Paula, que eu não conheço, mas já são um prazer conhecer também, né? E também da sua família, né? O Pedro, a Ana Clara, a Ana estão aí presentes também. Estão aqui no Zoom, depois a gente pode olhar aqui, você vai vendo, né? É muito bacana, né? A gente poder, claro, né? É um momento difícil, meio de semana, né? A gente está aqui em aula, né? Não todo mundo com aulas, etc. Mas eu acho que tem aqui alguns alunos de graduação, eu acho que a fala do Toledo é para vocês, especialmente voltado para vocês. Claro que tem profissionais também, colegas também, mas vocês estão trabalhando, sei que estão trabalhando com áreas distintas, né? Tem ali colegas trabalhando com Mangueira, outros colegas trabalhando com outras regiões, né? Na cidade, mas eu acho que é muito voltado para a fala de vocês e principalmente para essa relação de que, sim, a gente tem que sonhar e tem que concretizar os sonhos, e os sonhos acontecem. Quando ele fez com essa proposta, né? A gente não sabia o que aconteceu. O fórum foi muito bacana, foram 2 momentos, uma discussão aqui, uma discussão também na Rocinha, no Ayrton Senna, né? No CIEP, né? Em 23 e 24, e principalmente as entrevistas, foram muito bacanas, muitos foram entrevistados, alguns estão aqui conosco, né? E foram aulas inteiras, assim, desde a primeira, eram entrevistas que duravam 1 hora, né? E, de fato, agradecer muito ao Lande, que editou todas as entrevistas. Quem tiver interesse, depois a gente coloca o site, eu sou ruim de colocar o site, coloco aqui o site da Rocinha. Eram aulas, assim, eu assistia a todas, menos uma, que foi no horário da aula. Era interessante que tinha uma pessoa sempre da Rocinha e uma pessoa da academia. Então, eram 2 horários sobre o mesmo tema. Saneamento, por exemplo, foi um tema, e sempre a pergunta é essa. Por que não deu certo? Por que não deu certo? Entendeu? Eu acho que o bacana, eu vou passar para vocês também perguntarem, o pessoal do Zoom também, abrir para o Zoom e abrir para vocês, é que falar mal, né? Você falou assim, vou criticar o próprio trabalho, isso é muito importante, né? O Lelé fez isso sempre, né? Também olhar, o Alexander fez isso sempre, o Kevin Lynch fez isso sempre, olhar e dizer, bem, não era bem assim, não era isso que eu queria, então acho que rever o próprio trabalho é muito importante, acho que foi uma revisão muito grande de
questionar o próprio trabalho e fazer essa grande pergunta: por que não deu certo? E as respostas foram muito distintas. Na primeira fase, sempre tivemos uma pessoa da academia e uma pessoa de fora da academia, voltada para a Rocinha. Na segunda fase de entrevistas, foram pessoas, são ativistas sociais que trabalhavam lá dentro, né? Eram principalmente ativistas sociais da Rocinha e fora da Rocinha também. Eu sugiro aos alunos de graduação que estão aqui, tivemos 2 extensionistas, né, que nos acompanharam, e fizemos também na escola da Rocinha, né, Isabelle, fizemos um trabalho com as crianças lá também, mas assistir essas entrevistas, assim, eu realmente fiz quase um curso novo, né, sobre urbanismo, sobre políticas públicas, sobre favelas, enfim. Então, foi muito bacana. Eu acho que foi um prazer muito grande fazer esse trabalho todo, né, de estar sempre sendo cutucada por você, né? Como é que é? É o rolo compressor? Não, é a anta, né? Como é que chama? Eu acho que ele é um trator nos puxando, mas principalmente, né, da vontade de sempre prosseguir. Quando a gente está cansado, quando a gente está sem ânimo, é só conversar com o Toledo um pouquinho. Não, vem cá, toma um bolinho, toma um café e tocar outro trabalho, né, em conjunto. Então, só lembrar também que o livro é gratuito, a gente não pode vender, o livro não é vendido, né? Também com verba CAPES, FAPERJ, enfim. Então, o QR Code é para vocês baixarem gratuitamente, divulgarem, mas, posteriormente, a gente vai conseguir um financiamento do programa, a dona Andréia ali está fazendo sim, para a gente fazer uma edição com uma quantidade maior, porque a ideia é distribuir na Rocinha, distribuir nas bibliotecas também, para todos. Falei muito também, eu queria, na verdade, só comentar quem está aqui no Zoom e abrir para quem quiser falar. Né? Tem que ter pergunta. Ele que é o moderador. Sou eu que sou moderador. Bom, gente, primeiro, obrigado, Toledo, por compartilhar isso conosco. E eu confesso a você, vou pedir licença para dizer para você que eu compartilho muito de parte do que você falou, porque eu fui morador por 10 anos de uma comunidade de Cerro Corá. Eu comecei porra, eu tenho que falar. Pera que eu já vou te passar a pergunta. Eu já vou te passar a provocação. Então, é interessante a gente ouvir esses relatos do Toledo, porque, assim, baseado no primeiro tópico do teu livro, de coração e raízes fincados na Rocinha, e por isso que me resgatou o tempo que eu morei 10 anos no Cerro Corá, isso, né? Essa primeira fala, e que vai dando uma abertura para a gente entender, o que veio também na tua fala, que a gente escutou, é esse entendimento não só de todo esse processo, e também do que você chamou de autocondição dos moradores. Então, para mim, isso me chamou a atenção, porque quase sempre a gente vem com o contexto da academia, traz ele, parece que ele é o mediador de tudo, ele que vai construir as pautas, e na realidade, você fez a coisa meio pelo avesso. Você desceu, você ia com o pessoal do morro, ficava, como você falou, ficava conversando com as pessoas. Então, essa conversação, esse ato de conversação, ele traz para a gente outros panoramas. Outra coisa que chamou a atenção aqui, que eu anotei, foi essa ideia também que a Vera também deixou marcador aí, de desnaturalizar aquilo que você tem como pronto, né? Aquilo que a gente tem encaminhado pelo que a academia ofereceu para a gente, pelos congressos, pelas falas, pelos projetos. E é legal quando a gente chega nesse momento e diz assim, peraí, não, tem alguma rota aí de fuga para eu tentar realinhar aquilo tudo que eu tinha construído. Então, isso é muito interessante, dar conta de que você tem consciência na altura desse tempo de vida e de experiência que você já teve, de você olhar para isso e dizer assim, ó, isso funcionou, isso não funcionou, isso aqui ficou no meio do caminho, isso aqui deu muita potência para aquilo que eu queria fazer. Então, eu achei legal isso tudo que você colocou, considerando o número de projetos de planejamento urbano, plano diretor, que você também já atuou. Então, isso tudo me faz entender, olhando transversalmente o teu livro, né, como é que você conseguiu juntar esse povo todo para conversar sobre Rocinha, né? Então, antes de mandar uma provocação para você, eu queria ser gentil e deixar aberto para as pessoas aqui da sala e dos outros, se querem colocar uma questão, querem uma pergunta e tudo mais. Não, vou deixar para depois. Deixa eu ver primeiro o que o pessoal tem para dizer. Patrícia Mar, eu vou aí com você, vou deixar o microfone com você, tá? E aí você fica à vontade para falar com o Toledo. Tem também um comentário lá do... Tem um comentário lá. Deixa isso para lá, que vocês falam. Muito feliz, parabenizo vocês pela iniciativa.
muito interessante. Meu contato com a Rocinha foi... Hã? Ah, é. Engraçado. Começou no Caminho das Águas, que Toledo estava lá, que foi uma oficina rápida, né? Um pouco antes do fim do ano, em 2019. Cheguei aí no... foi bem interessante. A gente andou por áreas que uma parcela das lideranças nem conheciam, né? E já era o trabalho na época era o trabalho do Toledo no Estado. Foi muito interessante. Depois eu cheguei eu ia no curso de urbanismo, mas aí veio a pandemia, né? E assim, estou lá fazendo trabalho no parque com a extensão e fui vendo, né? Fui compreendendo o papel do Toledo lá na Rocinha, que é uma coisa impressionante. O legado que você deixou de compreensão das coisas da cidade para as pessoas, do engajamento que a favela já tem lá, mas, né, acho que tem uma espécie de educação urbana, né, que o Toledo contribuiu lá. E aí tem essa coisa que você falou do caldo cultural, né, lá, que é muito fantástico. Agora, eu tenho uma pergunta muito específica, que é o seguinte: a gente está aqui, estou curiosíssima com o livro, né? Patrícia, é assim, ó. Não. Não, esse Ah, tá. Eu achei que era pequenininho. Não, dois. Então é Ah. para o Zoom, um é para... Achei que era... mas eu queria um spoiler. Eu queria, assim, de primeira mão, para além de ler o livro, eu fiquei muito curiosa, assim, de entender esse processo, porque uma parte foi você observando, uma parte foi conversando. Eu assisti um pouco do fórum que teve aqui, de o que foi tão nessa crítica que é muito interessante do folhetim, né? Que eu acho que aí o Unir passa a ser quase que uma revista, né? Você deu uma coisa para eles interessante, da coisa que vai mexendo e depois outras pessoas vão entrando. Mas o que foi a grande diferença nesse intervalo de uma década e meia? É isso? 2 décadas? Né? Quase 2 décadas. 2 décadas, né? O que foi essa... O que teve de crítica que eu acho que você acha mais interessante dar esse spoiler aqui para gente? Olha, o que eu acho é a falta, o seguinte, o fracasso do plano diretor, para mim, ele fracassou nos principais objetivos dele. O principal fracasso, a meu ver, foi a questão da falta do saneamento, inclusive do lixo. O saneamento básico é água expluvial, abastecimento d'água, esgoto sanitário e lixo, né? A falta disso transformou a Rocinha num ambiente muito ruim, num ambiente terrível, terrível. Eu acho que hoje é terrível morar na Rocinha, é terrível. A condição é subhumana. Eu acho que a falta, uma cidade, a Rocinha, o Rio de Janeiro, quase não cresce. A população está estável. A Rocinha cresce vertiginosamente. Eu falo, inclusive, no 4º capítulo que eu estou escrevendo no folhetim, eu duvido do centro, inclusive desse centro novo. Eu tinha, na época que eu fiz o plano, isto é, em 2006, o censo estimava assim, 40 e poucos mil habitantes. O censo atual calculou a população de 57 mil, uma coisa assim. Acho que é mais ou menos isso. Bom, nós tínhamos estimado lá na época 110 mil habitantes. Em 2006, nós tínhamos estimado 110 mil habitantes. Como a gente estimou? A gente pegou, visitou cada uma das edificações da Rocinha.
nós tínhamos desenrolado com o NEM. Então, a rocinha toda era possível de acessar por meus pesquisadores. Não havia lugar nenhum que a gente não pudesse entrar, porque, inclusive, nós tínhamos moradores da própria equipe do levantamento. E nós levantamos todas as edificações da Rocinha. Pegamos o número de pavimentos de cada um e multiplicamos por um fator lá, que era o número médio estimado por família lá na Rocinha. Estimamos por baixo, que cada um do pavimento seria só uma família. A gente sabe que não é verdade. Nós chegamos a 110 mil habitantes. O Werner, por exemplo, ela fez um abastecimento lá para 110 mil habitantes. A Fátima fez o esgoto para 110 mil habitantes. Então, não foi feito nada disso, né? Agora, hoje tem 57 mil, é possível, entendeu? Não é possível. Corre a boca pequena da Rocinha, eu falo isso no quarto capítulo, que o anterior de 2000 e o agora de 2023, 23, né? Publicado em 22, corre a boca pequena, que os recenseadores ficam naquela passarela dos carros. Aí fazem o censo da passarela com binóculo, possivelmente. Né? Então, olha, eu acho que eu posso ter errado, mas não tem menos de 90, 95 mil habitantes, nem a pau, Juvenal, não tem mesmo, não tem mesmo. É muita casa, é muito prédio, eu sou prédio de 8, 9 pavimentos, que é prédio, pavimento para baixo e para cima. Né? Então, olha, eu acho que La Rocinha se constrói até na quinta dimensão, entendeu? Não é possível. Deve ter pessoas virtuais lá que não são detectadas fisicamente. Né? A coisa dessa computador, como é o novo... inteligência artificial. Não, Quântico. Não, esse da agora que ganharam o prêmio Nobel. Quântico. O quântico, deve ser coisa, dimensão quântica. Tem o Vicente levantou a mão, né? Então eu vou passar a fala para ele. Olha só, eu tive um choque agora. Porque a primeira favela que eu entrei, recém-formado, foi o Seu Corá. Seu Corá. Foi a primeira favela que eu entrei. Aquele padre lá da paróquia que arrumou a gente para entrar, nós entramos, aí depois estava na ditadura, disseram que a gente era comunista e mandaram sair. Olha só, eu tenho que contar essa para você. Seu Corá, a minha primeira experiência em favela. Bom, tem dois fatos do Cerro que eu acho que tem que estar em livro. Tem que estar em livro. Primeiro, não havia nenhum mapa do Cerro, nenhum mapa, porque a prefeitura, ou o lugar das favelas, é uma coisa em branco. Dos mapas da prefeitura, o lugar da favela é em branco. Acreditem, a favela não existiu. Nas plantas da cidade, a favela é um espaço em branco. Bom, o Cerro também era um espaço em branco. Bom, aí eu falei o seguinte, vou arrumar de desenhar a mapa do Cerro.
arrumei da SURSAN, existia um órgão da prefeitura chamado SURSAN. O SURSAN tinha um helicóptero. Nós subimos uma vez por semana, o seu era casado com uma moça, e eram dois casais e dois arquitetos com as suas respectivas mulheres, e o terceiro arquiteto, Celso Branco, era o terceiro arquiteto. Aí nós subimos uma vez por semana, as moças faziam alfabetização na Associação de Moradores, e nós dávamos pitaco do urbanismo, como resolver problemas urbanos e tal. Mas faltava o tal mapa, né? Aí eu arrumei da SURSAN, o órgão que ele tinha na prefeitura, o helicóptero. Paramos em cima e avisei os moradores do seu. Avisei os moradores, eu falei, eu vou chegar aí de helicóptero na tal reunião. Na reunião, vi 10 gatos pingados sempre, não era mais do que isso. Eu avisei aquilo. Aí paramos em cima do cerro com o helicóptero, o Celso fotografou o cerro, e nós, com as fotografias, fizemos o primeiro mapa do cerro. E falei, vou apresentar esse mapa aí na próxima reunião. Na outra reunião, tinha centenas de pessoas na reunião, todo mundo lá. Nós projetamos numa parede branca de um barraco daquele. Naquela época ainda tinha barraco, hoje em dia não tem casa, né? Mas na época já tinha barraco. Aproveitamos numa parede branca o mapa do cerro, as fotos de cima, e foi engraçado que todo mundo tinha subido para as lajes quando o helicóptero parou, todo mundo subiu para lá dando adeus, né? Helicóptero não é uma coisa como hoje, que tinha helicóptero, Granfino andando de helicóptero para cá e para lá, só o Estado que tinha. Bom, aí foi a primeira reunião. Aí nós continuamos subindo toda semana. Era tudo como é de graça, né? Não era trabalho, não, era trabalho voluntário. Por isso que achavam que a gente era comunista. Aí era, né? O pior que era. Aí começou a esvaziar as reuniões. Aí eu cismei de fazer uma coisa, eu vou fazer de novo, não é helicóptero, outra coisa, vou fazer de novo uma jogada que vai encher de gente de novo na reunião. Criei o primeiro festival de samba do Cerro Corá. Bom, na época, meu papai foi um grande arquiteto, né? E ele tinha os amigos dele, os maiores intelectuais que existiam aqui no Rio. O Rio ainda era a capital ainda, né? Aí eu cheguei, falei para o papai, convidei o papai, o Janot, o Janot foi do júri do primeiro festival de samba, e convidei o Marques Rebelo, o escritor, e o Antônio Moraes, que é aquele do coisa, né? O Antônio Moraes fez um discurso, eu não entendi nada, imagino os caras do Cerro Corá não entenderam nada também. Ele é complicado para falar. Bom, eu sei que fizemos o concurso. Eu queria que o cara do Cerro ganhasse o concurso, porque aí é que a coisa explodiria, né? De gente entusiasmada. Aí eu falei com o Júlio, cabalei
combinei com o Júlio em votar, olha que coisa horrível, em votar no cara do coisa. Bom, aí chegou a hora, cantou um do Morro do Cavalo lá em frente, do outro lado, né? Que era inimigo do seu, do inimigo. Aí comecemos a procurar, a hora foi anunciado o cantor do seu coral, o último que ia cantar, né? Cadê o cantor? Cadê o cantor? O cantor não apareceu. O cantor tomou um porre, ficou nervoso, encheu a caveira, foi achar o cantor deitado atrás de uma moita lá, roncando, né? Aí o Morro de Cavalo ganhou, o inimigo do céu, o inimigo do céu. Foi o segundo, a inversão que nós tivemos para juntar a gente. Deixa... Não, não. Apareceu, que maravilhoso. Ele lembra de tudo, né? Apareceu um outro cantor e apresentou o samba. Só que o samba era ruim pra caramba. Não era um samba que tinha chance de ganhar. Ele realmente não tinha. E nós estávamos lá do júri. Eu estava numa ponta sentado examinando. De repente eu sinto uma coisa aqui na minha costela. Aí eu falei, que diabo é isso? Quando eu olhei, o cara era uma arma na minha costela. Aí o cara falou assim, é para votar nesse samba, hein? Senão você não sai do morro. Palavra de honra. Aí eu falava, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Não, era secreto o voto, né? Eu falei assim, deixa comigo, deixa comigo. Obviamente que eu votei, né? Você quer falar, tá? Tem uma fala aqui no Zoom. Mas assim, o Toledo, se você deixar, ele vai contar todos os aspectos, né? Mas é muito bacana, né? Porque o que a gente está vendo é a história de vidas, né? Histórias e histórias serem contadas, enfim. Mas é interessante, né? Na Rocinha, que você decorava, eu fui para a Rocinha, né? Mas eu acho que bacana saber também de todas essas experiências, né? Que constroem artifícios para a gente também envolver as pessoas, né? Eu vou passar aqui porque acho que o Vicente está com a mãozinha levantada, depois a gente volta para quem está aqui na plateia, né? Vicente, você quer falar? Eu só queria. Vocês estão me ouvindo bem, hein? Ótimo. Eu só queria parabenizar o meu irmão, colega e guru Toledo pelo mais essa conquista, né? Cada livro na rua é uma conquista importante e deixa um pouquinho de você na história, né? Que eu acho que você tem muito a dar para todas as gerações de arquitetos urbanistas aí que eu conheço. Conheço Toledo desde 78, quer dizer, há muito tempo que a gente é amigo, colaborador, enfim, passamos já muita viagem junto, né, Toledo? E a tua fala me lembrou muito. Eu achei assim, o que eu acho admirável do teu trabalho todo, da sua fala, que você sempre foi um cara muito democrático, muito aberto, né? Um grande exemplo para todo mundo. E eu acho que esse processo da Rocinha demonstra o que é um planejamento, um urbanismo realmente participativo e democrático pode fazer, né? Não apenas um plano físico, mas em outras dimensões, né? Dimensão de educação comunitária, conscientização, eu acho absolutamente fantástico. Você me lembrou um episódio engraçado também, acho que foi da minha segunda experiência em favela. Eu tinha acabado de ser formado e a gente pegou, na época, o diretor, Ulisses Burlamar, que estava tentando fazer um escritóriozinho na FAO, e eu fiquei na frente dos trabalhos com favela, e a gente fez um planinho para a favela chamada Tijuquinha. E engraçado porque eu me lembro a primeira reunião comunitária que eu marquei lá de noitinha, cheguei lá com
de moto e fiquei preocupadíssimo, porque não aparecia ninguém. Ninguém. Eu falei assim, meu Deus, eu sou um desastre. Ninguém está vindo na reunião que eu marquei. E aí o pessoal começou a aparecer um pouco mais tarde. Eu descobri que eu tinha marcado a reunião para o horário da novela mais popular do Rio de Janeiro. Então o pessoal não saía de casa até acabar a novela. Então isso foi uma lição grande para mim. Mas, enfim, eu acho que o Toledo, parabéns, não vou falar muito, só queria te dar um abraço aqui distante. Esse único problema que eu acho que esse plano tem é que eu não participei do plano. Mas, e eu queria te corrigir também, eu acho que você falou aí, eu escutei você falando, o que o plano não deu certo, o plano não deu certo. Eu acho que o plano deu certo. O plano é um conjunto de ações, de políticas e de comportamentos sugeridos, né? O que não deu certo é a implantação, né? A implementação. Acho que o Estado e a Prefeitura falharam. Não, o plano está aí, o plano deu certo, o plano existe e acho que as propostas do plano são absolutamente fundamentais. O que não deu certo é o que está acontecendo, ou não está acontecendo, né, Toledo? Eu acho que isso aí é importante. O teu trabalho é absolutamente exemplar. Eu só pedi uma coisinha, se você puder. Como é o lançamento de um livro, e eu ainda não baixei o livro, e talvez as pessoas não tenham baixado algumas delas, seria interessante você falar rapidamente como é que esse livro está organizado, né? Porque, afinal, é, é uma informação que acho que muita gente, eu gostaria de ter. Deixa eu falar. Eu vou, daqui a pouquinho eu vou abrir aqui no Zoom também, na tela, para vocês olharem a estrutura do livro, tá? Daqui a pouquinho a gente faz isso. Eu só pedi, eu acho que o Estel também levantou a mão ali para ver, para conversar, e em seguida a gente compartilha aqui o próprio livro, né? A estrutura em PDF. Estel. Estel. O nome do Estel é difícil. Mas Estel. Olha, Fala, veja, Estel. o meu nome não é tão difícil assim, não. O meu nome é José Estelberto Porto Soares. Esse Estelberto me perguntaram uma vez, um professor de educação física na PUC, se era búlgaro. E eu falei, não, não é búlgaro, é mineiro. É tia Estela com tio Gilberto. Estel, vem daí. É o Estel de tia Estela. Mas vejam bem, meus amigos. Eu conheci a Rocinha em 70. Eu fiz o recenseamento em 70, o censo 70. Foi a primeira vez que eu entrei na Rocinha. E eu peguei um trecho da entrada do túnel, da boca do túnel, que ainda estava em construção, subindo pela roupa suja e indo até lá em cima. E o que me surpreendeu na época, né, garoto ainda, era que a população na parte... Era um corredor, até lá em cima. A parte de baixo, nordestina, até o meio, mais ou menos, nordestina. As mulheres com muita reclamação do colégio, não sei o quê, porque o professor faltava, bababá, bababá. Quando começa do meio para cima, começava a mudar. Era o pessoal de Campos, do interior do estado, do Rio, e lá em cima, os barracos caindo ao pedaço, sem ninguém reclamar de coisa nenhuma, era o pessoal do meu estado, Minas Gerais. Isso é que me chamou a atenção naquela época. Mas vejam bem, voltando o Rios falou há pouco que o que você fez é um plano diretor que deu certo. Porque a questão, você fez um trabalho fantástico, importantíssimo. E eu há pouco, você lembra, que há muito tempo atrás eu queria que você fosse fazer uma palestra com a gente no PUC, no Clube de Engenharia, no Clube de Engenharia do Conselho Diretor. E você disse, não, estou preparando o livro, depois do livro a gente faz. Agora há pouco, quando saiu a notícia de que o PAC estaria entrando nas favelas, e houve uma notícia de alguém do governo do Estado dizendo que não tinha projeto.
E eu liguei para você, já ligaram para você? Você falou, não. Eu falei, agora está na hora do Clube de Engenharia. Vocês estão ouvindo agora? Sim. Porque o meu cortou a imagem aqui. Não, eu estou Mas mostrando. aí o seguinte, então, só completando. Então, você disse que não, e nós te combinamos que depois do lançamento do livro, você iria para o clube lançar o livro e fazer uma palestra para a gente lá. Eu tenho mais 2 amigos que participaram do ProSanear comigo, logo no comecinho do ProSanear, né? E agora, eu estou agora aqui puxando a brasa para a minha sardinha, para a sardinha do clube, mantendo o convite. Um dia que você quiser, na hora que você quiser, ir para o Clube de Engenharia, nós temos que mostrar a esse pessoal todo que tem plano e bem feito. Os 2 anos que você passou lá são fundamentais para a gente explicar, dar uma ideia do que é a Rocinha. Claro, as coisas mudam, etc. Mas é isso, Toledo. A questão é política, é vontade política. O plano está aí, pode ser sempre mexido para lá ou para cá. A minha área é saneamento, você sabe que pode contar sempre. Então, eu espero você no clube, com todo o pessoal que possa participar também. Muito obrigado, um abraço. Novembro, a gente vou estar no clube. Novembro, tá bom? Responder, Vicente, a ele? Hein? Você quer comentar alguma coisa? Mostra aqui. Eu não me lembro de nada. O Vicente sempre faz perguntas difíceis. Ó, eu Ele não pediu quero. para ver o livro. Para esse negócio, senão eu não consigo olhar. Então, espera um pouquinho, vou parar de novo. Agora fala para você, eu estou cansado. Poxa, O plano diretor virou um filme, né? Eu nem sei fazer aquilo. agora vai o estático. Vai descobrir que estão com inveja porque eles não sabem. Eu estou com inveja. Eu vou ensinar depois, eu dou uma aulinha sobre isso, tá? Vou colocar só a página inteira, sabe como é que coloca? Tela cheia, pronto. Então, se eu vou mostrar... Isso, mostra. Posso mostrando? Então, acho que o Vicente pediu também, enfim, mas é só mostrar a estrutura. Vocês podem baixar, né, o livro, tem uma apresentação, né, acho que é bacana mostrar toda a ficha técnica e todos os agradecimentos aí também. Eu vou mostrar. Aqui, a edição foi da Flora Fernandes, que está aí presente também. Então, assim, além do tributo ao CIR, né, que faleceu também recentemente, né, temos 2 prefácios. Um não era suficiente, né? A gente também foi bacana, o Marcelo fez um prefácio muito bem estruturado e nós convidamos a professora Ana Rubel, né, de Colômbia, que conhece Toledo há muito tempo, para fazer um prefácio, e ela fez também o prefácio aí, né? E por algum motivo aqui. Não sei por quê. Tem alguém lá passando o cursor e acabou marcando. Eu não sei que estou passando cursor, não. Eu não fiz nada, gente. Não foi você, não. Foi você, não. Tá. Acho que a única pessoa que pode fazer isso é o host. Não, estava lhe dizendo até quem foi. Shaolin da Rocinha. Depois eu tiro aqui, que eu não sei. Eu sabia fazer o resto. Isso que eu não sabia fazer. Espera aqui, vou conferir tudo de novo, tá? Alguém para de mexer na tela enquanto isso. Eu estava lá já estava no sumário, né? Aí a gente fala que é um menino de 12 anos. Então, fala um pouquinho, né, dos prefácios, né, professora Ana Rubel, depois também o Marcelo, a apresentação, a estrutura do livro segue exatamente a apresentação do plano, né? Nós conversamos muito, né, Flora e o Toledo também, antes de fechar, então explica um pouquinho o surgimento, as estratégias metodológicas, né, comentadas também por Toledo. Agora eu não consigo mexer. Gente, realmente, estou levando açúcar aqui. Em seguida, o diagnóstico consolidado, a história, né? A Rocinha São Conrado Gávea, o diagnóstico consolidado, o diagnóstico e plano diretor cultural, o socioeconômico, o de mobilidade e transporte, porque seguiu exatamente a estrutura do plano, né? Acho que o João também está aí presente na sala, né? Vai poder ajudar a gente
a comentar. A infraestrutura, né? Presentes aqui também o Werner e a Fátima, que deram super participação nesse trabalho. A limpeza urbana, nós sempre queríamos que o plano começasse pelo lixo, né? Começasse com o lixo primeiro, em seguida, cada área de intervenção, então, recebeu o seu diagnóstico específico, né? E cada área de intervenção recebeu também as suas propostas específicas, né? Então, e aí a gente percorre, né, toda a trajetória, são imagens que trazem também imagens do Alcir, né? E outros, né, de vários colaboradores, e aí nós temos, então, os prefácios muito delicados da Ana Rubel, né? Coração e Raízes Fincados na Rocinha, e, em seguida, um prefácio bastante estruturado, com todo histórico aqui, que o Marcelo Burgos, da PUC-Rio, gentilmente também, com muito detalhe, muito carinho, realizou. E aí o livro vai, então, percorrendo, né, a história da Rocinha, juntando as experiências, né, e trabalhos realizados, e segue, então, principalmente como surge a ideia, né, e como, então, vem embasado nisso o concurso, que foi uma participação de muitos colegas aqui, eu tive o prazer de participar, Jonatas, né, Toledo, uma equipe enorme, esteve presente também, o Berredo, né, Werner e Fátima, Daniela, Tatiana, enfim, foi um esforço muito grande. Solange, né, outro nosso colega aqui do Fundão. Enfim, então, na verdade, o concurso essas pranchas são do concurso. É bacana também, volto a dizer, que temos aqui alunos de graduação, então, para entender também o que é o esforço de um concurso, né? Como é que é feito em equipe, como é que é coordenar uma equipe extensa para ganhar um concurso, né? E eu acho que o grande salto dado foi o processo participativo. Essa página que eu fiz ganhar o concurso. Essa página. Olha, por exemplo, a pessoa que mais entendi de favela, inclusive muito mais do que eu, participou desse concurso. O segundo colocado, Manuel Ribeiro, que entendia muito mais de favela do que eu. Eu acho que nós ganhamos por causa dessa maneira de fazer o trabalho com os moradores. Já na fase de concurso, nós criamos um escritorinho dentro da Rocinha. Era a parte, tinha uma birosca lá, que de cerveja, né? Tinha cerveja, tinha um balcão que servia e tinha um outro pedacinho que era onde guardava as caixas de cerveja. E tinha uma mesinha lá. E eu propus o dono da birosca se a gente podia arrumar aquilo para fazer um escritorinho durante o concurso. E nós reunimos ali. E a contrapartida nossa é beber muita cerveja, né? Então, aumentou o consumo de cerveja lá. Foi uma coisa, o ganha-ganha, como diz o nosso presidente da República. O ganha-ganha. Aí a gente se reunia lá. E essa história de fazer o escritório local e trabalhar com os moradores foi o que nós ganhamos. Eu acho que a gente ganhou por causa disso, que ninguém tinha pensado nisso. Foi para sortear os papéis, tá? Porque eu acho que tem a foto aí desse escritório no bar. Tem. Tem. A primeira. Tem aqui. É o Getúlio, o Bar Getúlio? Estava citado ali. Essa aqui, ó. Passou. Quer ver? Ó, essa foto da capa, né? Essa aqui é a foto exatamente. Dessa birosca. A gente tomando Aí tem duas figuras imprescindíveis. O PC e o Edgley. O Edgley faleceu, coitadinho. Essa história é engraçada. O PC, esse negão que tem ali, o PC era o cara que social,
e cada proposta que nós fazíamos, ele via a parte social, se ia incomodar algum morador e tal. O Edgley foi apelidado de Pereira Passo, ele queria derrubar a Rocinha e construir uma nova, entendeu? Então, um é o cara todo social, o Edgley é o Pereira Passo que queria derrubar a Rocinha. Esses dois trabalharam conosco no nível dos arquitetos, não tinha diferença. Aliás, você tem uma ideia, a área exemplar, o concurso pedia que você definisse uma área da Rocinha como exemplar, para você detalhar essa área, as propostas para essa área. O concurso sabia que a Rocinha inteira não podia ter um detalhamento, e apenas 3 meses, né? E aí ele pediu uma área para você detalhar. Bom, o PC, eu cheguei para ele, disse qual é os parâmetros dessa escolha dessa área, e ele foi que escolheu a área. Eu dei, olha, tem que estar perto de uma rua estrutural, uma via estrutural, tem que ter uma ocupação forte. Aí, vários detalhes, né? Não tem que ter saneamento nenhum. Ele foi e escolheu a área. Então, você vê, é muito simples trabalhar como morador se você acredita na capacidade de raciocínio do morador. Se você acha que aquele cara, por ser pobre, não pensa, né? Está ferrado. Não, eu queria só parabenizar o Toledo, né? Vou ter a oportunidade de estar aí no final do mês, mas estar aqui fazendo esse lançamento no PROAR, que eu acho super assim, importante, né? Essa coragem e vontade do Toledo de dar continuidade nessa reflexão que vem lá de trás, de 20 anos atrás, né Toledo? Eu estava lembrando, vendo você falando, né, das coisas que vieram antes, né, dos trabalhos nossos como plano diretor, né, que após o Estatuto da Cidade passam a ser esse processo participativo e etc. E eu lembro quando veio o concurso, o Toledo queria levar toda aquela experiência que a gente teve na Serra, né, com os planos diretores do processo participativo, para dentro do processo da Rocinha. E eu lembro que no início eu falava assim, gente, mas será que vai dar certo isso? Né? E Toledo insistia, e a gente fez isso desde do concurso mesmo, né, Toledo? Né? E depois, eu estava meio distante já, naquele momento estava mais em São Paulo do que no Rio, né? Ali em 2007, e daí Toledo me chama outra vez para voltar para o Rio para coordenar, né? Porque as meninas, Tatiana, né, a Solange, né, a Daniela, estavam cada uma com uma questão, né? Uma com uma criança pequena, outra louca com um escritório, né? E elas conseguiam desenvolver com a gente a parte urbana, que foi fantástico contar com a experiência delas, né? Que também já tinham enfrentado vários favelas bairros já naquela altura, né? Então contar com elas foi importante, mas daí eu fui puxado para dentro da equipe do Toledo. Achei que eu ia ficar só no concurso, mas daí Toledo me trouxe outra vez e enfrentamos esse negócio juntos, mas muito com essa persistência do Toledo, de um diálogo sempre com a comunidade, fazer aquelas reuniões à noite, etc. Né? E não parou ali, né? Porque eu lembro também que nós decidimos, ao longo do processo, pela falta de participação do pessoal do Estado, de parar com aquelas reuniões, né? Que não estavam representativas, né? E daí se continuou de outras formas, né? Até com um escritório lá no local e etc. Então, eu acho que é um constante enfrentamento, foi uma lição para muita gente, acho que
Eu aprendi muito no processo, né? Toledo sempre entusiasmado e crítico com tudo que estava acontecendo, arriscando muito no seu escritório, no processo, né? Porque é uma coisa que estava se fazendo por uma intenção de fazer, com uma curiosidade acadêmica não explícita do Toledo, mas sim era acadêmica, né? Porque não era, vamos dizer, econômica, né? Acho que se arriscou bastante nesse ponto de vista. E assim, você, depois com esse distanciamento, ter essa oportunidade de refletir, né, sobre o que aconteceu, eu acho que é fabuloso, assim, acho que é um legado que você deixa, que é uma reflexão sobre o que a gente faz, né? A gente se dedica anos da nossa vida fazendo, que é projetar, o planejar, né? Eu acho que é um documento preciosíssimo, né? Falando muito para os alunos que estão presentes aqui também, né? Mas eu fico muito contente com esse lançamento. E Vera, que é implacável, né, Toledo? A Vera vai achando o caminho, né, para essas coisas acontecerem, né? E sempre super companheira, né, em todos os projetos e também nesse andar acadêmico, né, que Vera leva com tanta seriedade, né, que eu admiro bastante. Obrigado aí por estar aqui com vocês. Obrigada, Jonatas também. Acho que o Marcelo vai fazer uma fala e em seguida a gente encerra. Quem está aqui tem um cafezinho, né? Mas quem não está aqui. E o Janu. Não, tá bom. Só por conta, né, do tempo também, mas é bacana o Marcelo estar no Zoom, né? E aí, em seguida, a gente passa para o Janu, tá? E em seguida a gente encerra, porque está na hora da gente. Gente, boa tarde. Eu gostaria demais de estar aí, infelizmente não consegui. Que bom que temos esse quebra-galho, né? Que é o Zoom, pelo menos podemos compartilhar um pouco esse momento, né? Que eu acho que é um momento importante, pessoalmente, para o Toledo, para a Vera, mas é importante não só para a Rocinha, para a cidade do Rio de Janeiro, né? Eu acho que esse livro, eu não tenho dúvida, né? De como o Jonatas falou e outros, ele deixa um legado e ele deixa, na verdade, uma semente de transformação, né? Eu acho que foi esse o objetivo do Toledo. Desde que eu me aproximei da Rocinha, de algum modo, o plano diretor ele é quase assim tá na memória coletiva, né? De uma forma muito interessante, né? Não é nada usual isso, né? Um documento como esse. Então, acho que isso é uma conquista, independentemente da efetividade, do ponto de vista da sua materialização e intervenções, que ficou a meio caminho, mas uma parte dele, naturalmente, foi realizado e, de certa maneira, continua instruindo o poder público, né? Recentemente, aí, com essa tentativa de ressuscitar algumas iniciativas, como o próprio Plano Inclinado, né? Isso ainda está no manancial que o plano diretor construiu, né? Queria também lembrar, né, que é uma coisa que, quando o Toledo me convidou, me deu essa honra extraordinária de fazer um dos prefácios do livro, né? E eu caí uma ficha que para mim é engraçado, nunca tinha pensado. Na verdade, o concurso era para um projeto de urbanização, né? O Toledo teve essa compreensão de que mais do que um projeto de urbanização era necessário pensar um plano diretor, né? E aí eu acho que foi um pulo do gato, né? Eu acho que foi o pulo do gato, na verdade, né? É isso que deu ao plano, na verdade, uma vida para além daquele momento específico, né? Porque, de fato, funciona hoje como um grande parâmetro para a gente pensar na reforma urbana da Rocinha. É claro, como a gente sabe, a Rocinha está no epicentro, talvez, da maior contradição urbana do Rio de Janeiro, pela importância da economia que está à sua volta, uma economia de serviços, de turismo, de shopping, de habitações, né? Então, a Rocinha, ela, como disse o Toledo, ela não para de crescer, de se adensar. Então, e é uma dinâmica que, obviamente, gera lucro para aqueles que, de algum modo, estão ali se beneficiando dessa configuração, né? E tornando a vida dos moradores da Rocinha cada dia mais difícil, né? Um adensamento contínuo, né? Embora o IBGE tenha tido dificuldade, talvez, para contar a população, ele consegue identificar
uma taxa de 30% de crescimento das habitações entre 2010 e 22, 30%, né? A gente ainda não tem a informação sobre a situação de moradia, mas a nossa expectativa é de que a maioria dos moradores da Rocinha hoje morem de aluguel. Já havia indicações disso, o crescimento das kitnets, né? Então, essa é uma configuração que é muito mais complexa, que exigiria, na verdade, um debate público muito mais amplo em torno da Rocinha, muito além da Rocinha, né? Então, eu acho que esse livro vem, né, ele vem numa hora importante, né, numa hora em que a gente está sem projeto para as favelas, está sem imaginação para as favelas, o debate público tem sido absolutamente raso, né? E eu acho que esse livro, Toledo, tem uma grande chance de ajudar, sabe, a abrir ou reabrir o espaço para esse debate, né? Que eu acho que a gente não precisa de uma nova guerra na Rocinha para fazer esse debate, para botar a cidade envolvida nesse debate, né? Então, fica aqui minha alegria de estar compartilhando com vocês esse momento, né? Enfim, Toledo, você realmente é uma grande referência para a gente, você tem certeza disso, e acho que para todos que estão aqui, é isso, gente. Obrigado aí pela oportunidade. Vou O falar. Shaolin da Rocinha, boa tarde. Gostaria de falar. O Shaolin. Shaolin. Oi, Shaolin, desculpa, agora que eu vi que você está aqui também na sala, eu queria agradecer muito que você está aqui com a gente, né? Fica tranquilo, pode falar. Muito obrigado pela oportunidade. Não consigo aqui mostrar a câmera, meu rosto. Primeiro dizer que o Toledo ele faz parte do desenvolvimento da Rocinha, ou seja, esses 30 anos, a Rocinha sempre acolheu o Toledo. E acolhe a todos, né, que aqui buscam novas referências. E o Toledo ele abriu uma oportunidade do debate de urbanismo, meio ambiente, limpeza urbana, pela academia. E isso foi muito importante, porque o Toledo ele participou ativamente dos acontecimentos da Rocinha. Então, eu acho que esse livro aí, ele escreve a memória da Rocinha a partir dos anos 2000. E é claro que deve contar também um pouco do passado da Rocinha. Só para concluir, acho que tem algumas instituições e algumas pessoas, e são muitas, que merecem ganhar o livro e não estão presentes aí de forma presencial, né? Mas que merecem ganhar o livro nessa primeira edição. Um é a família do Edgley, em memória ao Edgley. O outro é o PC. O PC está com 75, vivo e forte, vai viver muito ainda. Então, ele merece ler um livro, do qual ele participou ativamente, ele e Edgley. E as instituições que sempre acolheu o Toledo também devem ganhar um livro nessa primeira edição, que é o Rocinha Sem Fronteiras. O Rocinha Sem Fronteiras poderá colocar o livro à disposição de todos que queiram ler essa primeira edição. É claro que vai fazer fila. A outra instituição é a Associação de Moradores. A Associação de Moradores ela tem uma representatividade muito importante para os moradores da Rocinha. Ela é uma associação complicada porque ela vive numa favela, mas o Toledo viveu na favela. Marcelo Burgos vive na favela. Então, não é tão complicado assim. E os espaços, eles são adquiridos não só com a vivência, mas com muita conversa também. Então, a Associação de Moradores merece também um livro para ficar lá, para quem acessar a associação, lá,
Aliás, lá a sala de espera lá está sempre cheia, então vai ficar um livro lá para que a população possa reconhecer no Toledo o criador de uma memória dos anos 2000 para cá. E é claro, eu vou pedir um para mim. Gostaria de receber um livro nessa primeira edição. Já que está havendo sorteio de alguns, eu não poderei ser sorteado, porque eu não estou aí, mas eu gostaria de um livro dessa primeira edição. Porque eu também quero mostrar as memórias do Toledo para todas as pessoas que me cercam e que eu me relaciono. Então, esses livros aí que eu pedi, Toledo, se você puder fazer esse favor, será muito importante para a nossa favela. Obrigado aí pela oportunidade. Shaolin, só uma observação. Aqui é Vera, tá? Olha só, os livros que foram sorteados não são os livros do plano, não. São livros anteriores que ele havia feito e ele tinha exemplares aqui. Esse livro, que não sei se você conseguiu enxergar, né? Que esse livro daqui, ninguém recebeu, ninguém ganhou, tá? A gente só fez uma impressão que o Toledo pediu para eu fazer, para que ele pudesse ler com calma também. E a gente vai fazer, a ideia é a partir dessa boneca, que a gente chama assim, né? Cópia de desk, né? Copy desk ou boneca, aí sim a gente vai fazer a impressão de uma quantidade de exemplares, e com certeza todas as instituições da Rocinha, você também, e todos os que contribuíram de uma maneira ou de outra, vão receber os livros sim. Mas só lembrar que hoje, os que foram sorteados não são o livro do plano, tá? E o livro do plano ainda não está, ninguém recebeu. Todo mundo que veio aqui veio mesmo para ouvir as histórias do Toledo e tal, conhecer como é que vai ser a estrutura, né, do livro do plano, mas nós estamos planejando para fazer uma edição, para conseguir fazer uma cópia, né, de uma quantidade de exemplares que a gente consiga fazer com certeza a distribuição aí. Você pode ter certeza que você vai ganhar o seu também, tá bom? Só esse esclarecimento, só para... Como você não está aqui, né, a gente não consegue te explicar pessoalmente, mas fica aí já esse esclarecimento. Mas já pode baixar, né, Vera? Sim, eu comentei também o QR Code, né, que eu vou pôr de novo na tela, mandamos também o PDF, está no site do PROARC, de novo, ele é gratuito, o PDF é gratuito, esse livro não pode ser vendido, né, ele tem que ser distribuído mesmo, então, mas quem quiser baixar, quem puder baixar, a gente agradece muito, porque a leitura de vocês é que vai também engrandecer e vai contribuir com o resultado final, né, e queria também, vou passar para você também, que já não quer falar. Antes de eu também comentar que o Marcelo Burgos, né, nos convidou para o evento, que vai ser final de outubro. Tá, eu vou falar. Eu só queria agradecer ao Marcelo pelo convite, eu não poderia estar, a professora Andréia vai estar representando o programa, então queria agradecer ao Marcelo por todo também o trabalho, belíssimo prefácio também colocado, então eu não estarei lá, mas eu tenho certeza que vai ser muito bacana, Marcelo, muito obrigada. Bom, queria falar uma coisa que é importante. Você lembra que eu falei a vocês que eu tinha visto, pressentido uma mudança grande na Rocinha a partir das medidas afirmativas do vestibular comunitário, né, e das lan-houses da internet. Se eu fosse hoje, eu diria essas três coisas e a criação do UNIR. O UNIR, a Universidade da Rocinha, é uma criação da PUC Rio, que é uma plataforma que vai conter tudo importante, de coisas importantes que se produz para a Rocinha e dentro da Rocinha. Então, a UNIR é uma ideia genial. Não é à toa que eu escolhi a UNIR para divulgar o folhetim, porque ela é uma coisa na veia, é uma injeção na veia com a Rocinha. Eu estou fazendo uma fé enorme do que a UNIR vai conseguir revolucionar na Rocinha. Então,
o Burgos realmente é um cara que, olha, para mim é o cara atualmente, e se ficar na mão dele, o que eu tentei fazer na Rocinha, eu tenho certeza que ele, diferente de mim, não vai fracassar. Ele vai conseguir realmente o que quer, o objetivo dele. Olha a responsabilidade sobre o Marcelo. Olha só, Oi. vou passar para o nosso coordenador aqui. Gente, a gente está no nosso horário de fechar. Vou só dar uma palavra breve para o professor Janot, que ele quer fazer um comentário. Em primeiro lugar, parabenizar essa parceria da Vera com o Toledo. É apenas uma parceria profissional, mas é uma parceria, não apenas uma parceria acadêmica, é uma parceria profissional e de amizades que duram muitos anos. Eu acho que sem essa parceria, dificilmente muitos dos trabalhos feitos pelo Toledo teriam saído, até pelo jeito dele ser inconformado com a função de coisas e a Vera botar ele ali. Outra coisa que eu acho interessante é que quando hoje o Toledo falou uma frase que pode condená-lo por resto da vida, mas que eu acho genial, quando ele diz: "Pô, meu prazer é criticar aquilo que eu faço." Não foi exatamente isso, foi algo parecido. Ele critica a produção dele. Isso foi a vida inteira. Eu acho que essa é a mecânica que faz o Toledo não ser um profissional ou mesmo um professor estratificado em cima de verdades absolutas. Essa experiência que ele tem, seja de atuação em favela, ou atuação em cidade, não é de hoje. Quando nós nos formamos, o Toledo já estava montando um escritório que chamava SEMPLAN, que era o Centro de Organização e Planejamento. O Toledo tem uma porção, não se falava plano diretor naquela época, é PDLI, Plano de Desenvolvimento Local Integrado. O Toledo fez PDLI tudo pelo Brasil afora. E isso lhe deu uma experiência enorme até um determinado momento, quando começou-se a perceber que esses planos eram mais burocráticos na sua intenção do que propriamente efetivos. Não é à toa daquela música do Caetano Veloso, quando ele diz: "Vamos derrubar as prateleiras. Livros, sim. Outras bobagens, não." Eu acho que o Toledo sempre foi um cara de derrubar as prateleiras, do inconformismo com o status quo. Se você chegar hoje e falar da Rocinha, ele vai falar o que ele pensa hoje, não é o que ele pensava há 10 anos atrás. O que ele pensava há 10 anos atrás pode estar documentado, revisto, mas eu acho que essa insatisfação interna com o mundo que nós vivemos é o que conduz o Toledo para uma tomada de posição mais convicta do que ele está fazendo. Ele não se limita a ser um profissional exclusivamente executor de uma profissão ou ser um acadêmico. Ele é um cara que está tentando descobrir, sem medo algum, de enfrentar os desafios e ter esses problemas. Eu acho que hoje, nós que já estamos na flor da idade, né? Não é brincadeira, não. E quando eu brinco com ele, falo com ele, a gente fala muito no telefone, e, pô, você não para, cara, de trabalhar, ele está trabalhando o tempo todo. Quando você pensa que ele vai terminar aquele que está à frente, não, já está com outro projeto, com outro. Eu acho que esse exemplo de vida, para mim, e o Toledo como profissional, tá? Eu estou falando como amigo, estou falando como profissional, para mim é mais importante do que ele próprio produzir.
Então, ver como ele produziu será uma forma de vocês entenderem o que é o modo de produção, o seu sentido mais amplo. Quando se fala de cidade, ou parte da cidade, essa consciência política, essa consciência macro e micro são fundamentais. E, nesse ponto, nós temos visto que muitos profissionais hoje erram na dose, ou só pensam na visão macro dos problemas do mundo e jamais vão realizar alguma coisa porque a distância é grande, ou outros que só veem a solução micro, que vai achar que vai resolver aquilo e, enfim, e vai terminar morrendo na praia. E essa eu poderia falar, estou lendo várias coisas, seria até só coisa engraçadíssima. Mas vai ter outra oportunidade para isso. Professor João, obrigado por teu depoimento e mas assim, como coordenador de editoria do PROARC, a gente fica muito satisfeito, não apenas com essa devolutiva que o trabalho do Toledo, junto com a professora Vera, nesse pós-doutorado que ele está fazendo, está aí, está na rua para a gente acessar, estudar, avaliar, criticar, como ele mesmo disse, né, também. E a gente agradece a presença de todo mundo, tanto aqui presencial quanto online. Vera, obrigado, Vera, também pelo convite, professora Andréa também, e vamos continuar aí conversando. Boa tarde para todo mundo. Obrigada a todos. Eu só deixei aí de novo na tela o QR Code, né? Quem quiser colocar, eu não sei mexer nessas coisas, mas as pessoas que sabem mexer podem baixar o livro. E, de novo, também agradecer quem está aqui no Zoom, né? Despedir também de vocês. E vamos em frente, dia 31 na PUC, né? E, posteriormente, né, a gente vai fazer a nossa edição. Queria passar para a professora Andréa Toledo fecharem aqui. Eu já fechei. Já fechou. Tá bom. Já fechou, né, Vera? Já fechou. Então, nos vemos de novo dia 31. Dia das Bruxas. Tchau, tchau, gente. Obrigada a todos aí que ficaram nos conosco. Coisa Tchau, boa. tchau. Que bom. Roberto. Foi muito legal, eu, velho. Tchau, tchau. Eu tenho. Obrigada, Muito Luiz. legal.